A Volkswagen é hoje uma das maiores montadoras de carro do planeta, rivalizando diretamente com outras gigantes como a Ford e a Toyota. Ela tem hoje um portfólio extremamente diversificado, que vai desde carros populares até super máquinas de luxo, tendo uma receita anual acima de 300 bilhões de euros e um valor de mercado que gira em torno de 60 bilhões de dólares. Mas por trás desse colossal conglomerado existe uma história bastante controversa. A companhia foi criada em um dos momentos mais sombrios da história humana, e mesmo com a queda do regime que impulsionou a marca nesse primeiro momento, a Volkswagen ainda se envolveria em algumas polêmicas na sua história recente, como o super escândalo do Dieselgate em 2015. Mas como que a Volkswagen, mesmo tendo passado por tantos momentos turbulentos ao longo dos anos, conseguiu se reerguer e se estabelecer de uma forma tão forte no mundo das montadoras? Eu sou o Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Volkswagen. A história da Volkswagen começa em 1933 na Alemanha, em um dos períodos mais sombrios da história humana. Com a morte do então presidente Paul von Hindenburg, cria-se um vácuo de poder na nação que rapidamente é preenchida por Adolf Hitler e o Partido Nazista. Enquanto eles seduziam a nação com promessas de prosperidade econômica e o retorno da glória do Império Germânico, o que acontecia por baixo dos panos era na verdade o assassinato silencioso de adversários políticos, para que desse jeito eles conseguissem consolidar ainda mais o seu poder. E para esconder os podres do partido, eles trabalhavam bem forte na propaganda de que a Alemanha iria se desenvolver como uma verdadeira potência industrial. Entre os projetos de propaganda do partido, e intimamente ligada com a ideia de desenvolver sua indústria interna, existia um plano para se criar um automóvel acessível para a classe trabalhadora alemã, o Volkswagen, que significa literalmente carro do povo. Em 1934, o regime encomenda ao engenheiro austríaco Ferdinand Porsche o desenvolvimento desse novo veículo. As exigências eram claras. O carro deveria transportar uma família de 5 pessoas, deveria atingir 100 km por hora e consumir pouco combustível. A ideia era gastar menos de 10 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Algo extremamente ousado se você for parar para comparar com o consumo médio de um Ford naquela época. Porsche apresentou um protótipo que seria conhecido como KDF Wagen, um modelo que era simples, barato e de formas arredondadas. Seria a partir desse protótipo que o Fusca, um dos modelos de carro popular mais famosos do mundo, iria nascer. Em 1937 foi fundada a empresa estatal com um nome complicadíssimo em alemão, mas que traduzido ficaria algo como Sociedade para a Preparação do Carro do Povo Alemão, LTDA. Essa empresa, que ficaria conhecida de forma abreviada como Volkswagen, era financiada pela Frente Alemã do Trabalho, organização que nada mais era do que um dos tentáculos do regime. Um ano depois disso foi iniciada a construção de uma enorme fábrica em Wolfsburg, planejada para ser o centro da nova cidade operária dedicada exclusivamente à produção do carro do povo. Só que com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, houve uma completa mudança de planos. Em vez de produzir carro para famílias, a fábrica passou a construir veículos militares, como o Kubelwagen e o Schiebewagen, versões adaptadas do projeto original do Fusca para uso militar. Uma parada bem sombria que rolou na Volkswagen nesses primeiros anos foi o uso de trabalho forçado durante toda a guerra. Estima-se que mais de 15 mil trabalhadores das fábricas da montadora eram prisioneiros de guerra, que viviam em situações terríveis. Grande parte dessa mão de obra eram de judeus que trabalhavam de forma forçada nas fábricas, e que depois eram mandados para campos de concentração. Esse foi sem sombra de dúvidas o momento mais sombrio da companhia, e que foi silenciado durante décadas. Todo esse episódio polêmico durante a Segunda Guerra Mundial acabou sendo reconhecido abertamente pela companhia apenas nos anos 90. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Alemanha estava em ruínas. A fábrica da Volkswagen em Wolfsburg tinha sido severamente danificada pelos bombardeiros aliados, e conforme as tropas soviéticas, britânicas e americanas iam marchando pela Alemanha, crescia o risco de que todas as operações e planos da Volkswagen fossem dissolvidos como parte das reparações históricas para a restauração da Europa. Naquele momento, parecia que o carro do povo seria apenas mais uma das inúmeras ideias enterradas pelo regime nazista. Só que o destino da Volkswagen tomou um rumo inesperado. A região de Wolfsburg ficou sob a administração britânica, e o Major Ivan Hurst, um oficial do exército britânico, foi escolhido para avaliar a fábrica e decidir o que seria feito com ela. Inicialmente, o Major pensou em entregar a empresa para montadoras ligadas aos esforços aliados, montadoras como a Ford. Essa proposta acabou sendo rejeitada por todas as montadoras. O custo para se montar uma operação rentável a partir daquela fábrica bombardeada era alto demais. Até os soviéticos, que já tinham passado pela cidade, não demonstraram muito interesse naquela operação. O Major, porém, viu naquela fábrica algo que ninguém mais viu. Revisitando os desenhos originais de Ferdinand Porsche, os britânicos começaram a se perguntar o quão viável seria fabricar aquele curioso veículo arredondado.
Sob a supervisão do exército britânico e do Major Hurst, a produção do modelo popular alemão foi retomada em 45, com as suas primeiras unidades destinadas ao próprio exército britânico. O veículo superou todas as expectativas e mostrou-se extremamente confiável, barato e de fácil manutenção, qualidades essenciais para o cenário meio pós-apocalíptico da Europa naquela época. A produção dos veículos foi crescendo e em 1946 já haviam sido fabricados mais de 10 mil carros da empresa. Em 1948, a Volkswagen foi entregue oficialmente para o novo governo alemão e um novo diretor-geral assumiu, Heinrich Nordhoff, um ex-executivo da Opel, uma outra montadora alemã. Nordhoff, com seu know-how da indústria, desempenhou um papel fundamental nesse recomeço da Volkswagen. Ele reorganizou a cadeia de produção, fortaleceu a rede de distribuição e, principalmente, apostou nas exportações. O carro, agora oficialmente chamado de Volkswagen Type 1, mais conhecido popularmente como Beetle nos Estados Unidos e Fusca no Brasil, começou a ganhar cada vez mais espaço no cenário internacional. Sua mecânica robusta, baixo consumo e design peculiar conquistaram motoristas em vários países. No final da década de 50, o Fusca já estava presente em mais de 150 países, tornando-se o símbolo da recuperação da Alemanha no pós-guerra. O final da década de 1950 marcou a virada da Volkswagen para uma gigante internacional. Com o Fusca já consolidado como carro popular na Europa, a empresa investiu pesado em novos mercados, especialmente na América Latina e nos Estados Unidos. Em solo americano, o modelo chegou em 1949, e apesar de um estranhamento inicial do público pelo design arredondado e motor traseiro, rapidamente o Fusca conquistou consumidores que buscavam um carro barato, econômico e durável. A famosa campanha publicitária Think Small, lançada em 1959, transformou o Fusca em um ícone da contracultura. Criou-se toda uma imagem de que o Fusca segue um estilo mais minimalista e desapegado de grandes luxos, associando a marca à simplicidade e a um estilo de vida alternativo, contrastando de forma gigante com os sedãs americanos, que eram muito mais chamativos e bastante beberrões. Ao mesmo tempo, a Volkswagen expandia suas operações para países emergentes, e o Brasil não ficou de fora. Em 1953, a empresa abriu seu primeiro escritório em São Paulo e iniciou a montagem de veículos importados. Apenas 6 anos depois, em 1959, a Volkswagen inaugurou sua própria fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo, dando início a uma produção nacional em larga escala. O Fusca tornou-se rapidamente um dos queridinhos do Brasil. O modelo era robusto, fácil de consertar e conseguia rodar bem nas estradas precárias do Brasil dos anos 50. O sucesso foi tanto que o Fusca foi o carro mais vendido do Brasil por 24 anos seguidos. Outro modelo que marcou a época foi a Kombi, lançada em 1957 e que se tornou presença indispensável no transporte urbano e no comércio local. Durante as décadas de 60 e 70, a Volkswagen no Brasil cresceu tanto que se tornou a maior subsidiária da empresa fora da Alemanha. Além do Fusca e da Kombi, a empresa passou a produzir modelos adaptados ao gosto brasileiro, como a Brasília, lançada em 1973, veículo que se tornaria outro ícone no Brasil. No cenário global, a Volkswagen também não ia nada mal. Em 1972, o Fusca bateu o recorde histórico de produção, ultrapassando o Ford Modelo T como o carro mais fabricado do mundo, com mais de 15 milhões de unidades produzidas. A Volkswagen deixou de ser apenas uma montadora alemã para se tornar uma marca mundial, marca capaz de produzir modelos de confiança e de conseguir também se adaptar para outros mercados. Só que com o passar do tempo, a Volkswagen começou a perceber que ia ter que desenvolver mais modelos se não quisesse ficar para trás da concorrência. Apesar do sucesso global do Fusca, a Volkswagen sabia que não poderia depender eternamente de um único modelo. Mudanças de comportamento dos consumidores e o aumento de lançamentos da concorrência forçaram a Volkswagen a se reinventar nos anos 70. A transição começou em 1973 com o lançamento do Passat, e já em 74 tivemos o lançamento do Golf. Ambos tinham tração dianteira e rompiam com a tradição de motor traseiro do Fusca. Ao longo das décadas, o Golf se tornaria um dos carros mais vendidos da história, superando a marca de 35 milhões de unidades produzidas. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós, pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade, sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos.
Se você acha que dá pra ficar rico da noite pro dia portando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura. E se você ganha seus 15 ou até 50 mil reais por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, aovp.com.br. Clica no link e preenche o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica tanto no Brasil quanto no exterior. Mas voltando para a história da Volkswagen. Todo esse período dos anos 70 e começo dos anos 80 foi importantíssimo para a marca diversificar seu portfólio. Modelos como o Polo e versões do Scirocco ajudaram a atrair um público mais jovem e urbano. Enquanto a matriz alemã inovava, a subsidiária brasileira continuava a desempenhar um papel estratégico em território nacional, lançando o lendário modelo Gol agora nos anos 80. Esse compacto se tornaria o carro mais vendido do país por 27 anos consecutivos, superando até mesmo a hegemonia histórica do Fusca. No cenário corporativo, os anos 80 e 90 foram marcados pela expansão do conglomerado. A Volkswagen adquiriu marcas que fortaleceram sua presença em diferentes segmentos de mercado. A Audi do segmento dos carros de luxo, e que tinha sido adquirido lá nos anos 60, foi muito fortalecida durante o boom econômico dos anos 80. Em 1986, o grupo Volkswagen adquire a City, uma marca de compactos da Espanha. Isso consolidou a marca em território espanhol e reduziu custos para a fabricação e distribuição de seus próprios veículos na Europa. Depois veio a aquisição da marca Škoda da República Tcheca em 91. Durante a crise dos anos 90, a Volkswagen viu a oportunidade perfeita para aumentar de forma agressiva sua presença no setor de carros de luxo. Em 98, ela adquire a Bentley, a Bugatti e a Lamborghini, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Essas aquisições transformaram a Volkswagen em um verdadeiro império automotivo, capaz de competir em praticamente todos os segmentos, dos carros mais populares e acessíveis até os supercarros milionários. Nesse período, o Fusca começou a se despedir do seu longo protagonismo. A produção deles foi encerrada na Alemanha em 1978 e no Brasil em 1986. Ele até voltou a ser produzido por um breve período em 93, devido a muitos apelos do governo. Com um portfólio extremamente diversificado e consolidado nos anos 90, a Volkswagen entrou nos anos 2000 como um dos maiores grupos automotivos do mundo. A expansão agressiva da companhia continuou, e a empresa se modernizou e aumentou sua participação nos mercados globais, estando presente em basicamente todo o mundo. Marcas como a Audi, a City e a Škoda expandiram suas linhas e ganharam mais autonomia dentro do grupo. Já as recém-integradas Lamborghini, Bentley e Bugatti reforçaram a imagem de luxo e de alta performance do conglomerado. O range, então, de produtos da Volkswagen era gigantesco. Ela produzia desde o Golzinho, que era vendido no interior de São Paulo, até o Lamborghini Countach, que era adquirido por colecionadores na Europa. Em 2005, a Porsche tentou assumir o controle da Volkswagen, mas a crise de 2008 acabou invertendo esse jogo. Em 2012, então, após anos de negociações complexas, foi a Volkswagen que assumiu o controle total da Porsche, transformando a rivalidade em parceria agora dentro do mesmo conglomerado. A essa altura do campeonato, a Volkswagen já era um conglomerado gigantesco, com inúmeras marcas ultra relevantes no seu portfólio. Nos anos 2010, a Volkswagen ultrapassou a General Motors e rivaliza diretamente com a Toyota pelo posto de maior montadora do mundo em vendas anuais, superando a marca de 10 milhões de veículos vendidos por ano. Modelos como o Golf, o Passat e os SUVs da companhia foram cruciais para esse crescimento. Em termos financeiros, a empresa alcançou receitas superiores a 200 bilhões de euros por ano, consolidando-se como uma potência industrial global. Wolfsburg, a cidade onde a fábrica tinha sido fundada lá nos anos 30, tornou-se a capital de um império automotivo que empregava centenas de milhares de pessoas em todos os continentes. O que ninguém esperava que a Volkswagen, que agora era uma gigante quase que intocável, seria atingida em cheio por um dos maiores escândalos corporativos da história da indústria automotiva. Em setembro de 2015, a Volkswagen foi protagonista de um dos maiores escândalos da história da indústria automobilística, num episódio que ficou conhecido como Dieselgate. A crise começou quando a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos revelou que a montadora havia instalado em milhões de veículos a diesel um software capaz de fraudar os testes de emissão de poluentes.
O mecanismo funcionava de uma forma engenhosamente bizarra. Durante os testes oficiais de laboratório, o sistema identificava que o carro estava sendo examinado e reduzia temporariamente as emissões de gases tóxicos. Só que no uso real do carro, os veículos voltavam para o modo festa do carbono e emitiam até 40 vezes mais poluentes do que o permitido pela legislação. A revelação teve um efeito devastador para a Volkswagen, que foi acusada de burlar o sistema de proteção ambiental na cara dura. Estima-se que mais de 11 milhões de carros no mundo estavam equipados com esse software fraudulento, incluindo modelos das marcas Volkswagen, Audi, Porsche, Seat e Skoda. A imagem de uma empresa que se apresentava como símbolo da engenharia alemã, inovação e sustentabilidade foi arruinado da noite para o dia. As consequências financeiras foram gigantescas para a companhia. Só nos Estados Unidos, a Volkswagen teve que arcar com mais de 20 bilhões de dólares em multas, indenizações e custos de recompra de veículos. No mundo todo, as provisões chegaram a passar 30 bilhões de euros, um dos maiores prejuízos corporativos já registrados na história. E além do impacto econômico, o Dieselgate provocou uma verdadeira crise institucional. O CEO da companhia, Martin Winterkorn, renunciou ao cargo, e até hoje o processo contra ele continua em andamento, tendo tido uma pausa desde o ano passado por questões de saúde do cara. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Muita gente envolvida nesse esquema acabou sendo presa, e o caso também gerou uma onda de desconfiança em relação à indústria automotiva como um todo, levantando dúvidas sobre a transparência das montadoras diante das questões ambientais. Apesar do golpe, a Volkswagen sobreviveu, com pesados investimentos em reestruturação da governança e, principalmente, dando uma guinada estratégica rumo à mobilidade elétrica, a empresa buscou reconstruir um pouco da sua credibilidade. Após o choque do Dieselgate, a Volkswagen entendeu que apenas pagar multas não seria o suficiente para recuperar sua reputação. Foi necessária uma transformação profunda na estratégia da companhia. Então, apenas um ano depois dos escândalos, em 2016, o grupo iniciou uma das maiores apostas da sua história: a migração em massa para a mobilidade elétrica. O marco dessa virada foi um anúncio da plataforma MEB, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos. Essa arquitetura servia de base para dezenas de modelos do grupo, permitindo padronizar a produção, reduzir custos e acelerar lançamentos. Em 2019, a Volkswagen apresenta oficialmente o ID.3, o primeiro modelo 100% elétrico da nova geração, seguido por SUVs como o ID.4 e versões esportivas como o ID.5 GTX. O design moderno, a conectividade digital e a promessa de autonomia competitiva posicionaram a marca como uma das principais rivais da Tesla. Paralelamente a isso, a Volkswagen anunciou investimentos bilionários no desenvolvimento de mais veículos elétricos e de novas baterias. O grupo também estabeleceu fábricas de células de baterias na Europa e parcerias estratégicas para assegurar a cadeia de suprimentos de lítio e outros minerais essenciais. No Brasil, embora os modelos elétricos ainda sejam restritos e caros, a Volkswagen vem apostando nos veículos híbridos, que combinam eletrificação parcial com a realidade do etanol. Já na China, o maior mercado consumidor automotivo do mundo, o grupo criou joint ventures locais e lançou linhas específicas de elétricos para competir diretamente com a BYD. Em 2022, a Volkswagen ultrapassou a Tesla em venda de elétricos na Europa, embora ainda esteja atrás no mercado global. A meta declarada do grupo é se tornar o líder de veículos elétricos até a próxima década, substituindo gradualmente seus motores a combustão. Hoje, a Volkswagen Group continua sendo um colosso automotivo. Ela controla marcas que vão do popular ao luxo, com presença em mais de 150 países e com um faturamento anual acima de 300 bilhões de euros. Para se tornar sócio dessa empresa, você pode comprar as ações dela diretamente da Bolsa de Frankfurt pelo ticker VOW. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria e escola de investimentos do país que vai te ensinar a investir de verdade. E eu vou indo nessa, um abraço e falou!